Oi galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. E deixa o like aí, bora lá galera. Covid-19, o governo federal negocia 168 milhões de doses de vacina. Neste total estão tratativas para aquisição das vacinas da Pfizer e da Janssen, da Moderna. Até o momento, o Ministério distribuiu 20,1 milhões de doses. O governo federal negocia a compra de 168 milhões de novas doses de vacina contra a Covid-19. Neste total estão tratativas para aquisição das vacinas da Pfizer, da Janssen e da Moderna. No caso da vacina da Pfizer, foi publicado uma dispensa de licitação para obtenção de 100 milhões de doses com a Janssen. O mesmo recurso foi adotado, mas para um lote de 38 milhões de doses. O Ministério da Saúde espera adquirir 30 milhões de doses com a Moderna, mas ainda espera a proposta da farmacêutica. O Executivo Federal também negocia mais de 30 milhões de doses da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica Sinovac, e de 110 milhões da vacina Oxford AstraZeneca, produzida em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz. Até o momento, o governo federal contratou 284,9 milhões de doses. Neste total entram as 112,4 milhões da Oxford AstraZeneca, 100 milhões da Coronavac, 10 milhões da Sputnik V, do Instituto Gamaleya, em parceria com a União Química, 20 milhões da Covaxin e 42,5 milhões do consórcio COVAX Facility. O balanço foi apresentado hoje 12 em entrevista coletiva virtual de secretários do Ministério da Saúde em Brasília. Até o momento foram distribuídas 20,1 milhões de doses, sendo que 16,1 milhões da Coronavac e 4 milhões da Oxford AstraZeneca, das quais foram aplicadas 10,7 milhões. O secretário executivo da pasta, Elcio Franco, disse que a expectativa do Ministério é vacinar 170 milhões de pessoas ainda neste ano. Nesta soma, não entram públicos que não participaram de estudos clínicos, como crianças. Sobre a compra de vacinas por estados e municípios, Franco afirmou que o Ministério vai discutir o assunto com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAX, e com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASEMS, para avaliar se o Ministério comprará lotes ou se haverá um desconto da quantidade que seria repassada pelo Executivo. Leitos de UTI. Os secretários abordaram a demanda de municípios e estados por novos leitos de unidade de terapia intensiva UTI e pela manutenção daqueles abertos no ano passado diante do colapso do sistema de saúde em diversos locais. Segundo o secretário da Atenção Básica à Saúde, Luiz Otávio Duarte, em fevereiro havia 10,4 mil leitos de UTI para Covid-19 no Sistema Único de Saúde do SUS. Entre março e julho, a projeção de autorizações é de 8,3 mil. Duarte destacou que houve mudanças na dinâmica de apoio aos leitos abertos por estados e municípios. Neste ano, o Ministério passou a autorizar os leitos e não habilitar seu pagamento adiantado, mas as repasses por mês. As autorizações em caráter excepcional vão ser mantidas enquanto continuar a situação de calamidade diária
de 1.600. No dia 2 de março, foi publicada a portaria autorizada 3.201 leitos de UTI para Covid-19, sendo 3.160 adultos e 41 pediátricos. Outra portaria de 11 de março autorizou mais de 3.965 leitos de UTI para doença, sendo 3.950 adultos e 15 pediátricos. As autorizações a partir de abril ficam condicionadas à aprovação de lei orçamentária anual LOA, análise da curva epidemiológica do estado ou município e critérios estabelecidos nas normas do Ministério com a Agência Brasil. A pobreza infantil deve aumentar 15% por causa da Covid-19, diz Unicef. Um ano depois da Covid-19 ter sido declarada pandemia, e o Fundo das Nações Unidas para a Infância avalia que o impacto da doença para as crianças é devastador. Um ano depois da Covid-19 ter sido declarada uma pandemia, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, avalia que o impacto da doença para as crianças é devastador. Em informe publicado esta semana, o Organismo das Nações Unidas da ONU aponta que nos países em desenvolvimento, a previsão é que a pobreza infantil aumente cerca de 15%. Estima-se que 140 milhões de crianças passarão a viver abaixo da linha da pobreza. Nesses países, em decorrência dos estragos da pandemia, até março de 2021, segundo a Unicef, 13% dos 71 milhões de infecção por Covid-19 em 107 países, que representam 62% do total de infecções globais, eram entre crianças e adolescentes com menos de 20 anos. Mais de 668 milhões de crianças e adolescentes em idade escolar em todo o mundo estão sem aulas há quase um ano. Depois, terço das escolas com fechamento total ou parcial estão em países na América Latina e Caribe. O Unicef também aponta que cerca de 10 milhões de casamentos infantis mais poderão ocorrer antes do final da década, ameaçando anos de progresso na redução da prática. Pelo menos uma em cada 7 crianças e jovens viveu sob políticas de permanência em casa durante a maior parte do último ano, o que levou a sentimentos de ansiedade, depressão e isolamento, destacou a entidade. Até novembro de 2020, mais de 2/3 dos serviços de saúde mental para crianças e adolescentes estavam interrompidos em todo o mundo. Entre 6 e 7 milhões de crianças menores de 5 anos pode ter engrossado as estatísticas de baixo peso e desnutrição causada pelos efeitos da pandemia. Ao longo de 2020, com esse aumento, quase 54 milhões de crianças estão com baixo peso. Um crescimento é de 14%, o que tem potencial para ampliar em 10 mil o número de mortes infantis, a mais por mês, principalmente em países da África do Sul, do deserto do Saara e na Ásia Meridional. As pausas nas campanhas de vacinação contra sarampo em 26 países pode deixar cerca de 94 milhões de pessoas sem imunização contra essa doença. A falta de condição de higiene também é um agravamento para o número imenso de habitantes do planeta. Cerca de 3 bilhões de pessoas em todo o mundo não possuem instalação básica para lavar as mãos com água e sabão.
em casa. Nossos países menos desenvolvidos, 3/4 das pessoas, mais de 2/3 das escolas, 1/4 dos estabelecimentos de saúde carecem dos serviços básicos de higiene necessários para reduzir a transmissão da Covid-19. Em média, 700 crianças menores de 5 anos morreram todos os dias de doenças causadas pela falta de água, saneamento e higiene, informou a Unicef com a Agência Brasil. Fachin diz que a anulação de condenação de Lula segue entendimento da maioria do STF. Magistrado afirma que sua decisão segue interpretação que aos poucos foi adotado pelo Supremo. Ministro Edson Fachin do STF, Supremo Tribunal Federal, afirma que a decisão de anular as condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato segue entendimento, segundo ele, que aos poucos foi adotado pela maioria dos integrantes da Corte. Nesta sexta-feira, 12, o ministro enviou o recurso da PGR, Procuradoria-Geral da República, sobre o caso para análise do plenário do STF. Em entrevista concedida à Folha de São Paulo por e-mail, o magistrado também diz que são incertas as repercussões de uma eventual declaração de suspensão do ex-juiz Sérgio Moro nos processos contra o petista. Na avaliação de Fachin, o alcance de uma decisão pela parcialidade de Moro nas ações da Lava Jato contra Lula ainda depende da conclusão da análise do tema. O julgamento está 2-2 e foi interrompido por pedido de vista, mas também para analisar do ministro Cássio Nunes Marques, que não disse quando iria retomar o debate do caso. Fachin classifica como muito rara as decisões do judiciário que declaram um juiz suspeito. Em relação às mensagens hackeadas de integrantes da Lava Jato, o ministro diz que o Supremo não pode esconder o que é público e sobre ele deverá em tempo se manifestar. Durante anos, a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva requisitou a anulação dos processos que corriam contra ele na 13ª Vara Federal de Curitiba. Agora o senhor decidiu anular todas as ações contra ele em curso na Justiça Federal do Paraná, porque o senhor tomou essas decisões apenas agora. Conforme explicitado na decisão proferida em 8.3221, a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba foi questionada em vários recursos e ações que portaram ao STF, Supremo Tribunal Federal, desde o início da Operação Lava Jato. Nada obstante os posicionamentos vencidos, o conjunto de precedentes formados a partir de tais deliberações revela, na atual quadra, que apenas os crimes praticados direta e exclusivamente em detrimento da Petrobras S/A justifica a manutenção da competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, o que não ocorre na acusação formulada contra o ex-presidente da República. Também consignei que apenas em 4.011.220 os advogados do ex-presidente da República protocolaram habeas corpus com pretensão específica de reconhecimento da incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba. Em outras ocasiões, tal argumento foi invocado apenas para sustentar eventual
plausibilidade da pretensão deduzida, cito com exemplo a PT 7.841, na qual o tema foi aventado, não para que fosse declarada a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba, mas para subsidiar a pretensão de atribuição para fins eleitorais de efeito suspensível ao recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Porque o senhor preferiu tomar essa decisão de maneira individual, em vez de remetê-la ao colegiado. Compreendi que a questão estava suficiente consolidada diante do refinamento trazido pela segunda turma, a partir do precedente do plenário, o que está autorizado pelo regimento interno. O senhor acredita que essa decisão pode ter um impacto maior na Lava Jato, uma vez que outros investigados também dizem que seus casos não estão relacionados apenas à Petrobras. A decisão limita-se a aplicar os procedentes que sedimentaram a oposição do tribunal. O impacto que ela terá não é diferente do impacto que esse conjunto de decisão teve ao longo dos anos. Na realidade, a decisão que hoje chama a atenção foi aos poucos sendo tomada pela maioria do tribunal. Como o senhor interpreta a possível declaração de suspensão do ex-juiz Sérgio Moro? Quais as repercussões que esse julgamento pode ter para a operação? O julgamento da suspensão foi iniciado há mais de 2 anos e conta com posicionamento dissonantes. Como ainda não foi finalizado, eventuais repercussões são incertas e dependerá do conteúdo e do alcance da decisão tomada pelo colegiado. A segunda turma ainda vai deliberar sobre esse tema e por isso não há como saber qual posição prevalecerá. São muitos raros os procedentes que em habeas corpus declaram um juiz suspeito por isso. É difícil estimar qual seria a consequência dessa decisão. A suspensão usualmente suscitada no processo específico, chamada de exceção de suspeição, o resultado desse processo é definitivo. Faz coisa julgada, ou seja, se reconhecida por um exemplo, a amizade entre uma parte e o magistrado, sempre que estiveram no mesmo processo, deverá o juiz dar-se por suspeito, se tiver julgado que será preciso anular a decisão, mas isso é no processo específico da exceção. O senhor acredita que as mensagens hackeadas de integrantes da Lava Jato podem ser usadas apesar de serem originárias de um crime? É preciso separar o debate sempre. A legalidade do material indispensável para que ele se torne prova no processo judicial de sua publicidade. O tribunal não pode esconder o que é público e sobre ele deverá em tempo se manifestar. Quanto à legalidade, será preciso que as questões sejam especificamente suscitadas em um processo, algo que ainda não ocorreu. Esse diálogo pode, de alguma forma, influenciar o julgamento sobre a anulação dos processos do ex-presidente? Somente os ministros e as ministras do tribunal poderão responder essa pergunta quando se forem trazidas ao colegiado da Folha Expresso. Lula
toma a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O ex-presidente tomou a primeira dose da vacina Coronavac neste sábado 13, em São Bernardo do Campo de São Paulo. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 75 anos, tomou neste sábado 13 a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O petista foi imunizado em um test drive, em São Bernardo do Campo de São Paulo, sua cidade de residência, com a Coronavac e a fórmula desenvolvida pelo laboratório do chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. Era exatamente o que eu queria tomar, disse Lula em um vídeo divulgado nas redes sociais. O ex-presidente, que teve Covid durante uma viagem a Cuba no ano passado, receberá a segunda dose daqui a 14 a 28 dias. Eu poderia estar muito mais feliz se eu tivesse a vacina para todo mundo, acrescentou o petista, que também chamou o presidente Jair Bolsonaro de ignorante. Em âmbito estadual, a vacinação de idosos com 75 e 76 anos começa em 15 de março, mas a Prefeitura de São Bernardo se antecipou e já iniciou a imunização dessa faixa etária neste fim de semana. Lula recuperou recentemente seus direitos políticos, o que permite que ele dispute as eleições novamente. Após o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal STF ter anulado todas as suas condenações na 13ª Vara Federal de Curitiba. A Procuradoria-Geral da República, no entanto, recorreu contra a medida e o caso deve ser levado ao plenário do STF. Se a decisão de Fachin for mantida, os processos contra Lula em Curitiba serão encaminhados para a Justiça Federal no DF, a quem caberá definir se as provas e testemunhos já coletados podem ser validados. Lula ainda tenta obter do STF as suspensões do ex-juiz Sérgio Moro, que comandava a 13ª Vara Federal, o que faria os inquéritos voltarem à estaca zero. O julgamento na segunda turma está em 2-2 e o voto de desempate será do ministro Nunes Marques, que pediu mais tempo para analisar o caso com a agência ANSA. Toffoli prometeu a Vilas Boas que manteria Lula preso até as eleições. Segundo a reportagem de revista Piauí, o ministro do STF encontrou o general 5 meses após o Twitter golpista para garantir que não haveria nenhuma mudança na situação do ex-presidente. A ameaça do então comandante do Exército Eduardo Vilas Boas sobre o Supremo Tribunal Federal STF diante da votação sobre habeas corpus que poderia colocar o ex-presidente Lula em liberdade, fez com que o futuro presidente da Corte, Dias Toffoli, se reunisse com um militar e prometesse manter Lula detido até depois das eleições. Segundo a reportagem de Mônica Gugliano e Tânia Monteiro, na revista Piauí, Toffoli foi até o gabinete do general cerca de 5 meses após o Twitter golpista, que voltou ao debate público com a publicação do livro General Vilas Boas, Conversa com o Comandante, onde ele admite que a mensagem foi discutida com o alto comando do Exército. Informações repassadas em reportagem apontam que Toffoli fez a seguinte promessa ao militar: em agosto, vocês fiquem tranquilos,
Enquanto eu estiver na presidência do CTF, não haverá alterações da lei de anistia e tampouco outras coisas de caráter ideológico. O general ainda contou ao interlocutor que Toffoli nos afirmou que até a eleição ele não ia pautar nada que alterasse a situação do presidente Lula, tanto no ponto de vista de punição da segunda instância, quanto da questão da lei da ficha limpa eleitoral. Líder da revolta de Chibatas, em homenagem em São João de Meriti, o militar entrou para o livro de heróis e heroínas do estado do Rio de Janeiro. O líder da revolta da Chibata, João Cândido Felisberto, foi homenageado nesta sexta-feira 12, com uma placa com seu nome fixado no muro de sua antiga residência em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, em 2019. O militar entrou para o livro de heróis e heroínas do estado do Rio de Janeiro com a sanção da Lei 8.623/19, de autoria do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio, Alerj, deputado André Ceciliano, PT, e do deputado Valdec Carneiro, do PT. A placa foi fixada onde atualmente vive Adalberto Cândido, senhor Candinho, filho de João Cândido. Os autores da honraria compareceram ao evento para prestigiar a iniciativa da Casa da Cultura, Centro de Formação Artística e Cultura da Baixada Fluminense, que hoje celebra 30 anos de existência, junto com os deputados Marcelo do Seudino, PCL, e Valdeci da Saúde, PHS, criado pela Lei 5.808/10. O livro de heróis já tem os nomes de figuras como Dom Helder Câmara, Leonel Brizola e Tiradentes, incluindo. Segundo o Instituto, a homenagem foi idealizada para fortalecer a luta pela inclusão do nome de João Cândido no livro de heróis nacionais, e é preciso dar conhecimento à trajetória de João Cândido e possibilitar que o seu nome seja lembrado, afirmou Ceciliano. O auxílio emergencial pode ficar para abril, diz Guedes. De acordo com Guedes, o ministro da Cidadania, está definido a formatação do programa para decidir que o beneficiário receberá o menor e maior valor. Embora o governo esteja trabalhando para retomar o pagamento do auxílio emergencial, ainda em março, a primeira parcela da nova rodada deverá ficar para abril, disse nesta sexta-feira 12. O ministro da Economia, Paulo Guedes, em entrevista a um portal de internet, ele declarou que o benefício vai variar de 150 a 375. De acordo com Guedes, o Ministério da Cidadania está definida a formação do programa para decidir em que casos o beneficiário receberá o menor ou maior valor. O ministro disse que a renovação do auxílio emergencial só não saiu antes porque a política tem um tempo próprio para autorizar os gastos extras. Não há disputa, ninguém está fazendo política, subindo em cadáver, rebateu para Guedes. As contrapartidas fiscais exigidas na proposta de emenda à Constituição do PEC emergencial foram necessárias, porque o governo não tinha condições de continuar a pagar um benefício de 600. Um auxílio de 600 não seria sustentável, ia virar
inflação, o que prejudiciaria os mais pobres com 600 por mais 2 anos. A inflação vai de 5% a 6% a 7%, argumentou o ministro. A desidratação. Em relação à aprovação da PEC, Guedes admitiu que o texto não ficou 100% do que a equipe econômica desejava. Para ele, a retirada de pontos proposto pelo governo é natural e faz parte da independência dos poderes. Uma certa desidratação é natural do processo político, declarou. Mesmo com o resultado, o ministro ressaltou que a PEC passa uma mensagem importante de responsabilidade fiscal ao instituir um protocolo fiscal com gastos ao determinar contrapartidas para a nova rodada do auxílio emergencial. Se o mercado perceber que você está sendo inconsequente, na mesma hora a inflação de juros sobe e o Brasil vai para estagflação. De novo, advertiu o ministro. Seguro-emprego. O ministro voltou a confirmar que pretende instituir o programa de suspensão de contratos e de redução de jornada de trabalho para preservar empregos e deu mais detalhes sobre a criação do seguro-emprego. No segundo Guedes, esse novo seguro representa antecipação do seguro-desemprego e ajudará a financiar parte do benefício emergencial do bem. Compensação paga aos trabalhadores contratos suspensos ou jornada diminuída. Vamos pagar 500 para ele. O trabalhador fica protegido por 11 meses. A cobertura é maior e é mais barata para nós, acrescentou o ministro. Pela ideia, o governo pretende dividir o custo do bem com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, por meio da antecipação do seguro-desemprego. A inflação. Sobre a alta da inflação, Guedes disse que o aumento de preços é temporário, relacionado à subida do dólar e do preço internacional das commodities, bens primários, com a cotação internacional. Ele também atribuiu parte da inflação ao aumento de demanda por alimentos e material de construção relacionado ao auxílio emergencial. Segundo o ministro, a aprovação da autonomia do Banco Central e das reformas fornecerão o sinal de que a inflação não é permanente para ele. Os novos presidentes da Câmara e do Senado podem destravar a pauta de votação e trabalhar pela aprovação de projetos que atraem investimentos com a construção de ferrovias, as navegações de cabotagem, as concessões e as privatizações da Eletrobras e dos Correios. O Brasil vai ser maior fronteira de investimento em 2021. Ninguém vai oferecer tanta oportunidade de investimento, declarou com a Agência Brasil. Cientistas encontram nova cepa em SP com potencial de maior transmissão. Pesquisadores brasileiros descreverão, nesta sexta-feira, 12, uma nova variante do coronavírus, com potencial de maior transmissão que as já existentes. Pesquisadores brasileiros descreverão, nesta sexta-feira, 12, uma nova variante do coronavírus, com potencial de maior transmissão que as já existentes. A cepa foi identificada pela primeira vez em novembro do ano passado, em São Paulo, mas só agora foi descrita oficialmente e classificada como N9. Com o descontrole da pandemia no país, a mutação já está presente em praticamente todas as regiões. Apenas o Centro-Oeste ainda não registrou um caso da variante. Além de mais transmissível, os especialistas acreditam que ela também tenha capacidade maior de escapar dos anticorpos. Por isso,
ainda não se sabe ao certo se as vacinas serão eficazes contra esta cepa. A pesquisa contou com 195 amostras de pacientes com Covid-19, colhidas em 39 municípios de 5 estados: Amazonas, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro. O trabalho, assinado por pesquisadores da Rede Coronaumica, do Laboratório Nacional de Computação Científica, será publicado na revista científica Genomic Epidemiology. A identificação da nova variante foi feita em um pequeno número de amostras, mas nos causa preocupação porque já está em praticamente todo o país, afirmou o virologista Fernando Spilk, coordenador da Rede Coronaumica. A pesquisa também teve a colaboração de cientistas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da Universidade Federal da Paraíba, da Universidade Estadual de Santa Catarina e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A Fiocruz informou que também já identificou a nova variante em amostras. Com a agência Sputnik Brasil. Ex-presidente interina da Bolívia, Jeanine Áñez é presa após ser acusada de golpe de Estado anteriormente. Um tribunal boliviano emitiu mandados de prisão para Jeanine Áñez, a ex-presidente interina que tomou o poder em um golpe de Estado no final de 2019. A ex-presidente interina da Bolívia, Jeanine Áñez, foi presa neste sábado, 13. Áñez é acusada de terrorismo, conspiração e sedição devido aos eventos que sucederam à renúncia do ex-presidente boliviano Evo Morales, ainda em novembro de 2019. A informação foi confirmada pelo ministro do Interior, Eduardo Del Castillo. O local e a hora exata da prisão não foram divulgados e a promotoria não anunciou publicamente o mandado. Os ex-ministros que apoiaram seu governo provisório de um ano também foram detidos pelas autoridades, reporta a agência AFP. Áñez, por sua vez, também utilizou o Twitter para denunciar a perseguição política que está sofrendo. Ascensão e queda de Áñez. Evo Morales deixou o poder após acusações de fraude eleitoral contra sua reeleição, em primeiro turno, para um terceiro mandato, em 2019. À época, o alto escalão das Forças Armadas exigiu a saída do ex-presidente do poder, abrindo caminho para o golpe que levou Áñez à presidência. Áñez deixou o cargo no início de novembro, quando Luiz Arce, do Movimento pelo Socialismo, MAS, assumiu o cargo, tendo vencido uma eleição esmagadora em 18 de outubro. A votação foi adiada várias vezes, gerando protestos e alimentando temores de uma quinada para ainda mais longe da democracia. A denúncia contra Áñez partiu de um bloco de deputados e ex-deputados do MAS. A justiça boliviana responsabiliza parte dos acusados pela morte de mais de 30 pessoas durante a repressão aos protestos contra a saída de Evo do poder. Com a agência Sputnik Brasil. Morre Terezinha Mornago Petigliani, eterna Miss do Society, aos 84 anos. Morreu na manhã deste sábado, 13, a eterna Miss Brasil de 1957, segunda colocada no Miss Universo daquele ano, Terezinha Morango Petigliani, que atualmente brilhava no melhor Society carioca. Ela vinha se tratando após cirurgia no fêmur, e sofreu uma parada cardíaca. Com a partida da Terezinha se apaga também todo aquele charme capotante que só ela tinha.